Minha família, meu tesouro. Eu sei que problemas vão surgir, mas juntos vamos conseguir. Estamos firmados no amor. Sei que não somos perfeitos, mas sempre prevalece o perdão. Minha família guardo no meu coração. Eu não troco ela por nada no mundo. A minha família, meu porto seguro. Eu amo estar com ela, seja onde for. Família é um projeto do Senhor. Edifiquei minha casa, levantei um altar. Hoje Jesus habita dentro do meu lar. Quero te agradecer por tudo que me deu. A minha família é um presente de Deus. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, eu quero saudar vocês com a paz de Jesus Cristo, né? Essa tão sonhada paz que todos nós queremos, a paz de Jesus que excede todo entendimento. E eu espero que essa mensagem dessa noite de domingo, dia 17 de maio, possa chegar a você que me assiste aí, me acompanha, seja você da igreja de Marco 2 ou não, que você possa ser abençoado em nome de Jesus, né? Bem, é nesse mês de maio, que para nós é o mês da família, mês em que nós procuramos refletir sobre a família, sobre questões familiares, sobre questões de convívio em família, sobre cônjuge, sobre pais e filhos, esses assuntos que normalmente nós tratamos no mês de maio. E sendo assim, eu quero trazer a você hoje uma reflexão sobre o aspecto geral da ideia da igreja no lar, e que eu vou explicar daqui a pouquinho, né? Então eu quero falar com você sobre esse contexto, na carta de Paulo a Filemon, e de uma expressão que Paulo usa muito especialmente nessa carta, e que eu acho que tem tudo a ver com o foco de família, que eu quero que você compreenda nessa noite, que você entenda. A carta que Paulo escreveu a Filemon é uma carta muito significativa, irmãos. Ela foi escrita mais ou menos no tempo de Colossenses, e talvez tenham sido escritas até juntas, e enviadas até pelo mesmo portador. Filemon era um cristão, um homem que tinha uma profunda experiência com o evangelho. Filemon era conhecido de Paulo, provavelmente alguém que o próprio Paulo levou a Cristo. Filemon era um homem de posse, e entre as suas posses estava um escravo que se chamava Onésimo. E Onésimo enganou e roubou Filemon, seu senhor, o que por si só, naquele tempo de senhores escravos, já seria um grande insulto, uma grande desfeita. Onésimo não só roubou Filemon, como fugiu. E por essas circunstâncias da vida que a gente não sabe explicar muito bem, mas que talvez por trás delas esteja a mão do Senhor conduzindo, Onésimo foi preso e foi parar justamente perto de Paulo, na cadeia. Onésimo foi vizinho de Paulo na prisão, e ele foi evangelizado por Paulo ali na prisão. Paulo, assim como havia falado de Cristo a Filemon, falou de Cristo a Onésimo. Paulo tinha apresentado Cristo ao Senhor e agora está apresentando Cristo ao seu escravo, porque a palavra de Deus, ela não tem fronteiras, né? A gente sabe disso. Então eu me lembro nesse ponto que lá na biografia do Billy Graham, na sua autobiografia, o Billy Graham, que para mim foi o maior evangelista que tivemos no século XX, Billy Graham conta como ele pregou uma mensagem numa famosa universidade norte-americana, e aquela mesma mensagem que ele pregou para aquela universidade em que haviam ali vários professores que foram levados à fé do evangelho, né? Essa mesma mensagem, com toda a simplicidade que o Billy Graham pregava, essa mesma mensagem ele pregou a trabalhadores numa mina de carvão que também ouviram essa mensagem e também tiveram seu encontro com o evangelho. Então, a mesma mensagem pregada a professores na universidade é a mensagem pregada a mineiros na mina de carvão. E a reação foi a mesma. Por quê? Porque a palavra de Deus fala sempre a duas polaridades diferentes, né? Sempre fala a dois tipos de auditórios diferentes. Então, Paulo tinha falado de Cristo ao Senhor, que era Filemon, e agora fala de Cristo ao escravo, que era Onésimo, e ambos
Ambos, os dois, tiveram essa experiência com o Evangelho. E aí o Onésimo, quando foi liberto, foi mandado de volta lá para Filemon, e aí então Paulo escreveu essa carta, que me parece um bilhete longo, né? Porque ela é muito pequena, essa carta, mas de um conteúdo muito rico. Não dá nem para comparar com as outras cartas que Paulo escreveu. A carta de Filemon só tem versículos, irmãos. E nessas poucas palavras é que Paulo faz uma apresentação do Onésimo, de como Onésimo tinha conhecido o Evangelho e agora um cristão que se rendeu ao senhorio de Cristo e agora ele se tornara filho na fé de Paulo, né? E Paulo então enviava Onésimo de volta a Filemon, arrependido do que ele tinha feito, querendo reparar o que ele havia feito e pedindo a Filemon que agora o perdoasse e não o visse apenas mais como escravo, mas como um irmão em Cristo. Nas entrelinhas da carta de Filemon, ela fica quase que representando o que o próprio Cristo fez por nós, nos reconciliando com o Pai, né? Repare bem, veja se faz sentido o que eu estou falando. Nós também pecamos, nós nos afastamos de Deus. Então Cristo veio para fazer essa reconciliação, assim como ele fez a reconciliação de Onésimo e Filemon. Assim como ele reintroduziu Onésimo na vida de Filemon, Cristo veio nos reintroduzir na comunhão com o Pai. Esse é o poder do Evangelho. Amém? Então, o que eu quero dizer é que nessa carta, quando o apóstolo Paulo está fazendo lá a abertura, o preâmbulo dessa carta, lá nos versículos 1 e 2, e chama Filemon de amado, cooperador, ele faz uma saudação a pessoas que ele também conhecia lá em Colosso, né? Que é provavelmente a mesma carta, e a carta foi endereçada também a Colosso, a mesma igreja da qual Filemon fazia parte. E ele pede para que Filemon fizesse a saudação a Áfia, a Arquipo, que eram conhecidos de Paulo, cooperadores de Paulo na sua obra, e ainda pede que com uma referência a Arquipo, Filemon fizesse uma saudação à igreja, e é essa expressão que eu quero destacar. A igreja que se reúne com você em sua casa. Essa expressão aí no verso 2 dessa carta. A igreja que se reúne com você em sua casa. A igreja que estava com Filemon, a igreja que estava com Arquipo, a igreja que estava com Áfia, essa igreja que se reunia em casa. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Pois bem, primeiro, é sempre bom lembrar que Paulo está falando a igreja que está em sua casa, porque não haviam templos naquela época, irmãos. Os templos mesmo só começaram a ser construídos depois que o cristianismo deixou de ser perseguido. Foi quando a fé cristã ela foi institucionalizada pelo imperador romano no ano de 313, esse imperador chamado Constantino, que publicou um edito que oficializava a fé cristã, e a partir daí então começou a ter mais liberdade, inclusive para a construção de templos. Alguns deles, inclusive, construídos pelo próprio imperador Constantino. Mas aqui nesse tempo, nós estamos aqui no primeiro século do cristianismo, quando essa carta foi encaminhada a Filemon, aqui nesse tempo se reunia em casas, ou nas casas, né? Estavam juntos, a igreja se reunia nas casas. Essa era a igreja que Paulo estava saudando. Nós estamos mais ou menos assim nessa pandemia, nessa mesma situação. E a gente não está podendo se reunir nos templos. Estamos nos reunindo nas casas, né? Você nas suas casas, eu aqui desse lado, e nós juntos louvando a Deus e refletindo na palavra, né? É a igreja que está nas casas, a igreja que está em sua casa. Mas a palavra mais forte aqui hoje é a palavra casa, não é a palavra igreja. Porque, como eu disse a você, nós estamos no mês da família, no mês do lar, e a palavra forte aqui agora é a palavra casa. Isso porque nós não precisamos estar no templo para nos sentirmos numa igreja. A nossa própria casa pode se transformar num templo com uma igreja dentro. A nossa própria casa pode se transformar num ambiente em que ali você tenha não só uma família, mas você tenha uma igreja de Cristo. Amém? Então, quando é que uma família se transforma num corpo de Cristo? Quando é que uma família se transforma numa igreja de Cristo? A gente sabe que, seguindo a ordem aí das narrativas bíblicas, o primeiro grupo social que aparece é o grupo da família, né? Se a gente for lá na narrativa mais poética da Bíblia, do Gênesis, a gente tem Adão e Eva no Jardim do Éden, depois você tem Caim e Abel, que entraram numa desavença, né? Inclusive acaba ali em assassinato, e depois você tem a história de várias famílias que vão aparecendo. Família de Noé,
depois da família de Abraão, e todos aqueles que vieram de Abraão, como Isaac com a sua família, depois de Isaac, Jacó com a sua família, aí você vem acompanhando a história do povo de Israel, sempre destacando o personagem também em relação à sua família. Quando você chega lá, por exemplo, no livro dos reis, há um esboço de biografia dos reis, e é interessante que muito texto do livro dos reis faz referência ao rei e diz qual é o nome da sua mãe. Esse rei é fulano de tal, e a sua mãe era fulana de tal. Essa é uma relação muito interessante, porque começa sempre dizendo que o rei fazia o que era bom aos olhos do Senhor, ou o rei fazia o que era mal aos olhos do Senhor, e em seguida o escritor referenda, e a sua mãe se chamava fulano de tal. Como que fazendo assim uma relação direta entre o que ele fazia de bom e o que ele fazia de ruim, estando relacionado à família, com uma herança que ele recebeu, ou havia recebido, que ele aprendeu na sua casa. Então a família aí nesse caso, nessa narrativa bíblica, é o primeiro grupo social que aparece, e Cristo só vai fundar a sua igreja lá adiante, séculos depois, lá no Novo Testamento. É quando a gente encontra Jesus Cristo, não fundando uma igreja institucional, porque Jesus não veio fundar uma igreja, não fundou a igreja católica, não fundou a igreja luterana, não fundou a igreja anglicana, não fundou a igreja episcopal, não fundou a igreja do Oriente, nenhuma dessas denominações que vieram depois. Jesus fundou simplesmente um conceito de igreja. Então o conceito da família vem antes do conceito da igreja. Portanto, no estabelecimento dessas coisas fica muito óbvio que a igreja, de certa forma, ela é uma consequência das famílias. São as famílias que formam uma igreja. Isso fica muito claro, por exemplo, lá em Atos, capítulo 16, quando Paulo chega em Filipenses. Lá há uma referência muito importante sobre isso. Por quê? A primeira pessoa a quem Paulo apresenta o evangelho lá é Lídia. E aí Lídia, que era uma religiosa, uma mulher que tinha uma religião, mas que ainda não conhecia o evangelho, porque é possível, irmãos, você ter uma religião, é possível até você ser um religioso e não conhecer o evangelho. Aí quando Lídia conhece o evangelho, diz o texto que ela foi batizada com toda a sua casa. Amém? Mesma coisa acontece, por exemplo, naquela passagem do carcereiro lá de Filipos. A mesma coisa com a mulher que era explorada pelos homens como uma adivinhadora do futuro. Eles foram se encontrando com o evangelho e o texto vai dizendo para nós assim: e ele foi batizado com toda a sua casa, e ela foi batizada com toda a sua casa. Então não era só uma questão do evangelho chegar numa pessoa. Ele chegava no núcleo familiar, ele chegava no lar, ele chegava na casa. Então é a igreja decorrendo, ou seja, uma consequência da família. É nesse sentido em que nós pensamos a igreja em sua casa, nós estamos falando diretamente de quê quando a gente fala da igreja em sua casa? Uma família é uma família, veio até muito antes da igreja existir, mas ela pode se tornar um ambiente em que ali se torne corpo de Cristo. Uma família nem sempre quer dizer que há harmonia. Uma família nem sempre quer dizer que há compreensão. Uma família nem sempre quer dizer que há perdão. Uma família nem sempre quer dizer que há misericórdia. Uma família nem sempre quer dizer que há virtudes cristãs. Não. Às vezes uma família é completamente disfuncional, queridos. Às vezes numa família ninguém se conhece. Senta na mesma mesa para comer, mas não tem diálogo. Às vezes numa família ninguém se respeita. Às vezes numa família ninguém se compreende. Tá entendendo? Então, ser uma família é uma coisa, né? Agora, ser uma família que se torna o corpo de Cristo ali, uma igreja que não é no templo, mas é na casa, é o ambiente. Você consegue entender isso que eu estou colocando? Sabe, o ambiente faz com que aquela família não seja só uma família, mas seja o lugar onde Deus é adorado, onde a palavra de Deus é ensinada e ali se forma o caráter das pessoas, onde as virtudes cristãs são exercidas. Sabe? É nesse sentido que eu gostaria de usar essa expressão de Paulo, essa saudação que Paulo faz à igreja que está em sua casa. É importante isso, porque uma família pode sim se transformar numa igreja, num ambiente em que há ali o corpo de Cristo, um ambiente em que há ali a adoração de Deus, ou a adoração a Deus. E como é que isso acontece? Como é que a nossa família pode ser mais do que uma família? Pode ser o corpo de Cristo, pode ser a igreja de Deus.
Bom, é preciso pelo menos duas coisas que são fundamentais e que fazem com que uma igreja seja uma igreja e pode sim transformar uma família no lugar em que ali é o ambiente em que o corpo de Cristo está. Primeira coisa, Jesus Cristo tem que ser o cabeça, porque assim como Jesus Cristo é o cabeça da igreja, ele precisa ser o cabeça na família, ou da família. Note que eu estou falando numa questão de senhorio, de compromisso, de fidelidade a esse senhorio absoluto. Nenhum ser humano, irmãos, pode ter na sua vida uma ingerência, uma autoridade qualquer, uma plenitude maior do que Jesus Cristo tem. E a igreja é aquele corpo do qual, como diz o apóstolo Paulo lá em Efésios, ele diz também em Colossenses, Cristo é o cabeça. Ponto. Bem, numa família é preciso que Cristo seja o Senhor, que Cristo seja a autoridade referencial, que Cristo seja o exemplo de referência ou referencial para nós. A função do pai, a função da mãe, a função dos filhos, a função dos cônjuges é importante para manter ali aquela unidade. Sim, claro que é. Mas a presença de Cristo como Senhor, respeitado, ouvido e obedecido, ela é fundamental. Tanto que quando Jesus faz lá o seu primeiro milagre, e o seu primeiro milagre foi feito numa festa de casamento, e esse milagre vocês já conhecem bem, né? Faltou o vinho, e já lá para o final da festa, e Jesus transforma a água em vinho, né? E naquele momento que Jesus está ali preparando o processo do milagre, Maria, mãe de Jesus, que também tinha sido convidada, né? Estava lá na festa, parece que ali que a família de Jesus era muito próxima e amiga do casal que estava se unindo. A mãe de Jesus diz aos empregados da festa assim, façam tudo o que ele mandar. É uma festa em que um casamento, uma família está começando e talvez esse seja o principal fundamento, né? Ou o princípio fundamental, fundador de todo o ambiente saudável, produtivo, de convívio, de amor e de respeito da família. Façam tudo o que ele mandar. É uma festa em que um casamento, uma família está começando. E talvez seja esse princípio fundamental que eu falei. Façam tudo o que ele mandar, né? Um ambiente saudável, produtivo, convívio de amor, de respeito, né? Então a igreja que está em sua casa começa com Jesus Cristo sendo o cabeça. A segunda coisa que existe em igreja, existe no corpo de Cristo e deve também existir numa família para caracterizá-la como um ambiente em que o corpo de Cristo acontece, um ambiente em que a igreja do Senhor está lá, naquelas relações, naquele convívio, é justamente o amor e a comunhão que faz de todos nós irmãos e irmãs em Cristo. Essa é a segunda coisa que forma uma igreja, né? A primeira coisa que forma a igreja é o senhorio de Jesus, ele é o cabeça. A segunda coisa que forma a igreja são os seus membros, os membros do corpo. E como Paulo descreve lá na carta aos Coríntios, são membros diferentes, né? Os braços diferentes das pernas, as pernas diferentes dos olhos, os olhos diferentes dos ouvidos, cada um com a sua função, cada um com a sua peculiaridade, cada um com as suas características próprias. Mas o fato deles serem diversos, o fato dos membros do corpo serem diferentes, não anula o fato de que eles são unidade num corpo. São membros do corpo e pertencem ao mesmo corpo. Esse mesmo princípio de convívio aqui, de respeito às diferenças, deve haver na nossa família. E é o que faz a família ser o corpo de Cristo. O Senhor Jesus como Senhor da família, seus ensinos como referência, seus princípios como base fundamental da família, que louva ao Senhor e que serve ao Senhor. Mas a segunda coisa também é importante, que é esse relacionamento de irmãos, né? Por exemplo, isso faz com que eu seja pai da minha filha, mas não anula o fato de que eu sou irmão em Cristo com ela. Não anula o fato de que ela me veja como um irmão em Cristo dela, porque esse é o laço que possibilita o convívio e relacionamento, as ações e reações que vão manter essa harmonia característica de uma família. Assim como é numa igreja em que nem sempre nos entendemos, nem sempre é tudo tão fácil, porque somos diferentes, na verdade. Temos assim peculiaridades distintas, ninguém é igual a ninguém. Temos as nossas características essenciais da nossa personalidade, da nossa maneira de pensar e de ser. Mas essas questões todas
elas são moldadas, elas são trabalhadas para que haja um entrelaçamento e essas diferenças todas consigam se entrelaçar e manter as mãos unidas e fazer com que a visão do corpo, de um corpo que é um só corpo, seja algo incontestável, né? Então essas coisas são importantes para nós. E essa segunda coisa, que é a harmonia familiar, em que nem todo mundo acerta, mas a gente procura acertar, né? E quando a gente erra, a gente pede perdão, e quando somos ofendidos, a gente perdoa, e procura pensar e refletir, tentando compreender e entender o outro, né? E nós ouvimos, e nos conhecemos, e procuramos nos conhecer, e sabermos, de certa forma, superar as diferenças, né? As desigualdades, os desencontros, às vezes, né? Os conflitos que acontecem, que vão acontecer, né? E que não há como não acontecer, porque nós somos seres humanos, né? Mas assim como na igreja o fato de sermos diferentes não impede o fato de sermos irmãos, e nem anula o fato de sermos irmãos e irmãs, na família é preciso que haja esse ambiente propício a esse convívio saudável, né? Vocês lembram quando o Senhor Jesus disse que os 10 mandamentos se reduziam a 2, né? Que toda a lei se reduzia a 2 coisas: amar a Deus e amar ao próximo. E quantas vezes nós nos esquecemos que o próximo, o mais próximo que nós temos, é aquele que mora com a gente debaixo do mesmo teto. É aquele que divide com a gente o mesmo espaço. É aquele que reside conosco na mesma casa. Não tem ninguém mais próximo do que esse. Então, se eu não começo a amar o meu próximo a partir de casa, né? Se o meu espírito de amor, de misericórdia, de perdão, de pacificação não começa em casa, eu não tenho como viver isso fora de casa. E não tem nenhum outro lugar que eu possa fazer isso. Sabe por quê? Porque se eu não sou capaz de amar e de conviver bem com o meu próximo, mais próximo, como é que eu vou conseguir isso para o lado de fora de casa? Para o lado de fora da porta da minha casa. Então essas duas coisas têm que andar juntas. A igreja que está em sua casa é aquele momento em que a sua família tem o Senhor Jesus como referência principal. É aquele momento que a sua família se torna o corpo de Cristo. Porque apesar de termos funções diferentes na família, um é pai, o outro é mãe, o outro é irmão, o outro é irmã, o outro é filho, o outro é filha, um é marido, o outro é esposa, não é? Bom, apesar de fato de termos essas diferenciações no nosso relacionamento, nós somos irmãos em Cristo. Temos o mesmo Espírito em nós. Isso é que faz com que a nossa casa se torne também o corpo de Cristo. E nesse mês de maio, eu queria que nós pedíssemos, irmãos, que os nossos lares fossem de fato esse reflexo do corpo de Cristo, do corpo de Jesus. Que houvesse igreja em nossa casa nesse sentido. Não só no sentido de nós estarmos aí sentados, assistindo agora essa transmissão, louvando o Senhor através dela, mas no sentido de que juntos nós estamos debaixo do senhorio de Jesus, do senhorio de Cristo, da palavra de Deus, e juntos nós estamos convivendo como irmãos e como irmãs que somos mesmos em família. Aplicando aí o princípio do amor ao próximo, começando ali na nossa casa, onde a gente perdoa e a gente pede perdão, né? Onde a gente tem misericórdia e recebe misericórdia, onde a gente promove a paz, onde a gente exerce a virtude aí da boa vontade, da bondade, da mansidão, da temperança, nesse ambiente de família que se torna corpo de Cristo. Quando há amor, irmãos, o amor de Cristo, qualquer lugar se torna corpo de Cristo. E eu quero orar com você. Quero orar pedindo exatamente isso, sabe? De que a nossa casa possa se tornar isso. Estejamos debaixo do senhorio de Cristo e que possamos estar em comunhão como irmãos. Somos esposos, somos pais, somos filhos, somos avós, somos tios, somos irmãos, né? E principalmente irmãos em Cristo, para que haja comunhão verdadeira. Em nome de Jesus. Então eu quero orar com você, feche seus olhos. Senhor querido, nos ajude para que nós possamos, Senhor, cada vez mais a nossa casa viver essa realidade dessa palavra. Assim como o Senhor fez lá com Filemão e Onésimo, trazendo a cada um a liberação do perdão, perdoando e sendo perdoado, Senhor, que a nossa casa seja um lugar, um lar, onde realmente exista a igreja do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, visita cada casa, cada família nessa noite. Senhor, contempla cada um com a sua necessidade. Traz a lembrança, Senhor, a luz da palavra, Senhor, que ali é um lugar, é um templo do Senhor, porque o Senhor habita em cada um de nós.
Então, que haja perdão, que haja liberação de perdão, que haja misericórdia, que haja bondade, que haja harmonia, que haja paz, que haja boa vontade em cada casa, em cada lar que o Senhor visitar nessa noite, Senhor. Contempla os teus filhos com a tua misericórdia, com o teu amor, com a tua perdão. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmão, que Deus te abençoe, que você tenha uma semana produtiva, uma semana de vitória. Continue perseverando em oração, porque esse tempo vai passar e sairemos dele muito mais forte, como igrejas do Senhor, praticando isso na nossa casa, na nossa família, para quando as portas se abrirem novamente, seja para você poder sair, movimentar como você movimentava antes dessa pandemia, que você esteja cheio do Espírito, para que possa promover o bem maior, em nome de Jesus, e levar esse evangelho, o evangelho de Jesus, às pessoas que carecem dele. Amém? Que a maravilhosa graça salvadora do Senhor Jesus, o grande amor de Deus o Pai e a amizade profunda com o Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Em nome de Jesus. Amém. Do Senhor, eu cuido dela com amor, minha família, meu tesouro. Eu sei que problemas vão surgir, mas juntos vamos conseguir. Estamos firmados no amor. Sei que não somos perfeitos, mas sempre prevalece o perdão. Minha família guardo no meu coração. Eu não troco ela por nada no mundo. A minha família, meu porto seguro. Eu amo estar com ela, seja onde for. Que Deus te abençoe e te guarde sempre. Em nome de Jesus. Amém. Hoje Jesus habita dentro do meu lar. Quero te agradecer por tudo que me deu. A minha família é um presente de Deus.